Quem nunca parou para ler revistinha, HQ ou até mesmo, um simples livro com a ilustração, como esse daqui. Mangazinho. Mangazinho. Mas só que esse daqui, hoje, eu vou tratar especificamente de editores brasileiros. E outra coisa, editores brasileiros e um deles com ideia cristã. Confere aí. 5 minutos, várias perguntas e diversas opiniões. Você gosta de ler revistinha, gibi ou HQ? A década de ouro dos quadrinhos foi na época de 1950 e um pedacinho dos anos 60. Os quadrinhos tinham um aspecto cultural e dividiam espaço com biografias de Machado de Assis e Thomas Edison. Algo inusitado. A censura era muito forte e tudo tinha que passar pelo Código de Ética brasileiro. Uma pergunta: como é feito um quadrinho? Para fazer um quadrinho, existem várias etapas que a gente tem que cumprir e isso pode levar meses até, né? Desde o contato com o autor, quando ele traz uma ideia para a gente, até a hora que a gente começa a produzir mesmo, de fato, a publicação. Tem algum tipo de leitor que chega aqui, olha, Leandro, eu tô com uma ideia aqui de fazer um livro e tal. Como é que você reage nessa situação? Isso é o que mais acontece, é bastante comum, é o dia a dia nosso, assim. Por semana a gente recebe até 3 projetos novos de quadrinhos, assim, né? Mas amador que eu falo assim, a pessoa chega aqui, vem ler um livro, aí chega, eu tô com uma ideia aqui de fazer um livro, me ajuda nessa batalha. Mas chega, a gente recebe por e-mail, geralmente o contato é feito por e-mail ou por telefone, né? E a gente tenta, né? A gente pede para ele mandar alguma amostra para a gente ver qual o nível de profissionalismo dele, né? E aí quando é uma coisa muito amadora, a gente tenta dar uns toques assim, tipo, olha, seria legal se você se preocupasse mais com o desenho, com a anatomia ou com o texto. A gente dá umas dicas, procura ler mais, ou procura acompanhar mais o que está sendo feito lá fora, ou acompanha as publicações que estão aí no mercado, né? A gente sempre tenta dar um caminho para ele, né? A gente nunca fala, pô, seu trabalho é uma droga, a gente nunca faz isso, né? Isso é uma coisa muito, muito ruim de se fazer. É que de repente naquele momento o autor pode não ter um profissionalismo muito grande, mas ele tem potencial, né? Então quantos autores que estão aí no mercado e quando começaram desenhavam muito mal, né? Então a gente sempre tenta direcionar ele para algumas coisas, né? Para melhorar ou o texto ou o desenho, né? Mas chega muito, assim, uma média de 3, 4 autores por semana. Se liga na ideia, tem um livro pra lá de especial aqui, que é o Yeshua. E o mais interessante desse livro é que os nomes dos personagens estão em hebraico. E aqui tem uma tradução. Por exemplo, Yeshua, salvação. Maria. E eu indico pra você que tá aí, cristão. Aqui ele conta a história do nascimento de Jesus e todo o cenário, né, político e social da época em que ele surgiu. Mas o interessante aqui é a maneira como ele conta. Ele tem uma preocupação mais histórica do que religiosa, na verdade. Então como Jesus é uma figura religiosa, mas ele é muito importante em todos os aspectos sociais da história humana, ele pode ser lido por qualquer adepto de religião, né? Uma figura humana conhecidíssima, né? Que foi Jesus, né? Então ele tem toda essa preocupação social, né? Do personagem. O que foi o surgimento de Jesus, né? Para a humanidade. E ele tem uma preocupação histórica muito grande aqui, né? É um material muito legal, ele vai ser contado em 3 volumes. A gente já publicou 2 volumes, né? Muito bem feito, muito bem escrito, muito bem desenhado, né? Yeshua, revista em quadrinho brasileira para cristão. A ideia é provocar com boas ações e boas ideias. Hoje eu tô aqui com um cara pra lá de especial. Ele que é editor e apaixonado por revista. Quando eu tinha uns 6 anos de idade, eu comecei a me interessar em aprender a ler, né? E eu tinha um primo mais velho, uns 7 ou 8 anos mais velho, e ele gostava de história em quadrinhos. E ele tinha uma coleção de uma história que eu gostava muito, que era o Saci Pererê do Ziraldo. O Saci era um personagem brasileiro, né? E diferente das outras revistas que eu tinha, onde os personagens eram estrangeiros, nesse todo mundo se comportava como meus amigos, né? Então essa foi uma história que logo de cara me apaixonou. Então eu aprendi a ler tentando ler essa história. Como é que é feita a preparação, na verdade, assim, para o seu escrever? Aí, essa é uma coisa bem mais suor do que se imagina, e muito menos inspiração. A inspiração, a ideia aparece de repente. Mas uma história em quadrinho, você tem que ter ideia de que
Primeiro, tem um certo número de páginas. Um livro não tem qualquer número de páginas. Normalmente é múltiplo de 8, ou 16, ou 32. 5 minutos, várias respostas e diversas opiniões. A leitura tem uma importância crucial na formação do ser humano.